Mas eu qual é? Aí você tá no. Mas eu digo, tá chegando. Imagina meio que desistiu do que está tentando fazer, mas está usando, né? Mas. Oi? Vamos fazer a foto? Eu comprei dois. Conheço sim. Não, você tem que cursar só não.
fala início, esse lançamento do livro, já mostrando com a presença do autor e também dos desembargadores Roberto Guimarães e do desembargador Fábio Dutra, bem como com outras personalidades, autoridades, servidores. Este é um evento do Instituto Magistrado do Brasil que tem por objetivo divulgar a obra daqueles associados que fazem livros tão importantes como esse, Poder Judiciário e Direito ao Desenvolvimento. Tem uma frase do filósofo argentino José Luiz Borges que diz assim: com todos os livros nós aprendemos. Eu fico imaginando como nós vamos aprender com esse livro, quantos esclarecimentos existem para nós do ramo do direito sobre os esclarecimentos que nós queremos sobre o Poder Judiciário e Direito ao Desenvolvimento. Então, doutor Delcio, o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, fica muito feliz de senhor prestigiar esse lançamento e o senhor seja sempre iluminado, escreva sempre, e divulgar o livro um ato de amor e de muita importância no mundo de hoje, sobretudo no Brasil, e mais ainda no Estado do Rio de Janeiro. Eu vou passar a palavra ao nosso vice-presidente, que já foi presidente, Roberto Guimarães. Fazendo minhas as palavras do nosso presidente, desembargador Peterson, eu queria até, de viva voz, agradecer ao doutor Daniel Moraes Ribeiro os 6 anos em que ele nos representou no Estado do Maranhão, PMB, foi o nosso presidente, sempre atuante, sempre trazendo novidades e sempre cuidando da cultura jurídica no país. Então, é com imenso prazer que temos esta honra, inclusive, de proceder a este lançamento do seu novo livro, Poder Judiciário e Direito ao Desenvolvimento. Eu já tive a ocasião de rapidamente olhar e vi que a abrangência é enorme em termos, inclusive colocar bem claro os direitos terceira e quarta gerações e como o país depende de uma justiça célere, eficiente, justa e digna para que tenha realmente um desenvolvimento que ele precisa ter. É um livro realmente extremamente interessante, profundo, e certamente trará novas ideias para a nossa cultura jurídica. Doutor Flávio, desembargador Flávio Dutra, por favor. Nosso presidente da Escola Superior do IMB. Obrigado, presidente Peterson. Vossa Excelência, recebendo nosso eminente autor nesta data, já um passo a mais nesse caminho de uma cultura jurídica que se vê fortalecida por uma obra que ostenta o gabarito dessa que nos está propondo o nosso autor Nelson Rego. Vossa Excelência, que é também membro, né, da Academia Brasileira, aliás, Academia Brasileira ainda não, mas quem sabe, né? Academia Fluminense de Letras, né? Ele está começando pela Fluminense de Letras, tem uma vida bastante voltada à produção cultural, né? Escreve sempre na revista Impérios, também publica obras que nos apresentam a justiça, que é o nosso material do dia a dia. Desembargador Roberto Guimarães, Vossa Excelência, que teve o tirocínio, né, de manter, de receber o nosso
autor, como representante do Instituto dos Magistrados do Brasil, lá no Maranhão, por 2 mandatos seus, por um mandato meu, e agora por um mandato do nosso presidente Peterson. Também sinto-se homenageado por esse tirocínio, por essa inteligência que se sobressai, porque às vezes nos fatos mais simples nós temos a oportunidade de fazer o melhor trabalho e alcançar mais e mais pessoas. Doutor Nelson, é muito gratificante recebê-lo aqui mais uma vez, não é o primeiro livro que lança aqui neste instituto, né? E a sua vida tem sido voltada para a prática do direito. Há um verso nas Sagradas Escrituras que diz que tudo que tiver as mãos para fazer, você deve fazer da melhor maneira possível. E quando nós nos apropriamos de uma obra dessa envergadura, não só Pela apresentação. pelo tamanho, pela apresentação, pelo conteúdo que ele traz, porque não é fruto de uma semana sentado lá no seu escritório, né, e ao fim entrega essa obra pronta. É fruto de um trabalho que foi muito aprofundado, porque Vossa Excelência escolheu uma universidade estrangeira de muita relevância, muito antiga, uma universidade que realmente é tida por todos os alunos que têm a oportunidade de estarem lá estudando. Né? Eu diria que eu fiz um curso lá, mas o meu curso foi de 3 meses, né? 3, 4 meses no máximo, um curso que realmente me deu uma dimensão dos professores que ali, da qualidade do direito que é produzido naquela instituição mais que centenária. Então, hoje, mais de 100, pois é, uma das mais antigas do mundo, e que está em plena efervescência, em plena produtividade, em plena capacidade de produzir um direito moderno, porque o direito ele se aperfeiçoa, ele tem que ser dinâmico, porque em várias áreas do seu existir se demanda a produção de técnicas legislativas que venham a inibir práticas que são contrárias ao próprio direito. Evidentemente que Vossa Excelência se debruçou, né, por meses e meses e meses sobre os livros, sobre tudo aquilo que de novo Vossa Excelência pode ter ouvido dos seus professores, nas palestras, nas aulas, nas pesquisas, e hoje você está trazendo uma obra voltada para o Poder Judiciário. Né? Nós falamos de direito ao desenvolvimento e às vezes não temos a noção de que dentro de uma obra como essa nós temos mecanismos, nós temos instrumentos, nós temos orientações e encaminhamento que levem a que isso se torne possível. Então, quando nós adquirimos, nós também estamos querendo nos apropriar do seu trabalho, e para isso que o autor exige, para nos encaminhar e nos ceder, não é? E o preço que nós estamos pagando por esse livro é muito baixo para a qualidade dele, para o conteúdo dele e para aquilo que nós vamos receber. Então, eu gostaria de homenagear Vossa Excelência pelo lançamento desse livro, homenagear o INB, fazendo na pessoa do nosso presidente, Peterson Macondo Simão, e na pessoa do nosso presidente, que é como uma instituição, né? Como uma instituição para nós. Roberto, você tem muito valor e nós gostamos muito de você. Se nós tivéssemos que cantar uma musiquinha, nós íamos cantar. Nós gostamos tanto de você, né? E isso é do fundo do nosso coração, de todos os nossos associados. Seu nome é uma bandeira, e é uma bandeira que significa a magistratura, que significa o nosso Instituto dos Magistrados. E juntamente, o doutor Nelson, também é uma alegria receber a sua esposa, a quem ele homenageia, inclusive, com uma poesia, falando dos seus olhos verdes, né? Seu verde olhar, que será publicada na próxima edição da revista Inverno.
de modo que eu quero manifestar a minha alegria de estar aqui, a minha alegria de estar participando desse encontro, de estar falando desse seu livro, de estar adquirindo esse livro, também de ser portador dessa obra para o nosso irmão e amigo Antônio Carlos Esteves, com quem eu estarei amanhã. E eu pediria a sua benevolência para passar o microfone para o nosso presidente da Donep, Altomir, não é? Porque ele também deu uma palavra à nossa assistência. Obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Cumprimento o nosso desembargador, Zé Coelho, cumprimentando ao Inel, a todos vocês, e a casa de vocês. Eu sei que é uma casa de muito peso intelectual, de muito peso de responsabilidade, né? Porque a responsabilidade dos juízes e desembargadores é muito grande. E eu sei que nós temos no Brasil muitos desembargadores, muitos juízes de valor, né? O que eu falo é o ato que tem ouro, 100% não é ouro, não tem nada mais de 100%, né? Nem chega a 100%, né? Então, tem algumas exceções que eu só desabafo aqui, porque a gente está numa casa que vocês se dirigem à nossa nação, né? É um dos poderes da nossa nação, é o judiciário. E esse poder é importante para todos nós. Eu acho que é o final de tudo, é o judiciário, né? Onde decide e ser fim. Então, eu quero falar um pouco sobre... Vou chamar de Nelson, porque eu conheço ele há muito tempo. Muito tempo, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Aqui no Rio, que ele morou no Rio Tempo, ele fazia parte aqui da Donep, aqui do nosso capítulo aqui, e nós andávamos juntos por causa, né? Depois eles pegavam. Depois eles pegaram o Maranhão, né? Depois retornou para o Maranhão. Mas Deus tem usado ele para não só julgar, ou resolver circunstâncias, né? Que a justiça está para resolver circunstâncias, problemas dos outros, né? E às vezes é muito difícil porque você tem que se embaraçar um monte de linha para poder chegar, achar a ponta da linha, né? Porque hoje está até mais fácil, né? Acho que no tempo que Nossa Excelência todos foram juízes, né? É muito difícil. Hoje, com a internet, você facilita muito o desenvolvimento até mais rápido, talvez até dos processos. Hoje, você consegue andar mais rápido, né? Pela função. E também a qualidade do judiciário no Brasil, eu creio que cresceu muito também. Aperfeiçoou. E eu conheço o Nelson há muito tempo, eu sei que está no livro, eu não li ainda, comprei agora, vou ler, mas eu sei que também Deus dirigiu muito nas palavras que aí estão. Ele trouxe a justiça de Deus para a justiça do homem, né? E é um homem íntegro, nós não conhecemos há muito tempo, não estou falando isso aqui, porque não é o meu feitinho, mas de família, é uma família bonita, uma família abençoada, os filhos formando, isso tem preço, uma família dessa tem preço, né? E na Donep nós temos muitos homens, né, que Deus transformou. Porque não é quem transforma o homem, não é a religião. Quem transforma o homem é Deus. E ele tem que querer também, né? Eu digo até o seguinte: Deus veio para o mundo para falar de religião. Ele veio para falar de política. Por quê? Porque ele fala sobre o reino. O reino é uma política, né? O reino de Deus. E aí, se o tempo foi criando as denominações, mas o Deus é um só. E esse Deus é que nós precisamos ter no coração. Independente de religião, onde você participa, ou se é católico, o que você for. Mas você, seu coração, com Deus que fala. A sua vida fala quando o seu coração está assim, como o doutor Nelson. Ele não precisa falar muito, mas eu sei que o tio dele é ter falado. No silenciar dele, ele fala, né? Então, eu quero só abençoar todos vocês. Eu sei que a carreira sua vai ter um alvo aí maior,
tá? Eu acho que Deus está preparado para isso. E eu quero também agradecer a todos que estão. Tá? Convido vocês todos a participar no dia do jantar. Se tiverem, tem que jantar no mundo todo, né? No Brasil, no mundo. Então, nós temos que trabalhar com outros também, viajar em vários lugares e fora do Brasil também. Vamos fazer um jantar de abertura do capítulo Chapadinha, no interior do Madeira, uma cidade de 90 mil habitantes, dia 18. 18 agora, Chapadinha. Então, nós temos capítulo do Brasil todo, várias cidades, né? E pelo mundo, né? Nós estamos na Rússia agora, exportando muito forte o nosso trabalho da água. Nós tivemos também capítulo na Ucrânia, né? Que é em Kiev, mas com a guerra subiu todo mundo. Um foi para a Alemanha, outro foi para o Canadá, porque não tem condição de ficar lá. Tem que reestruturar de novo. Né? Mas, em compensação, na Rússia crescendo. Porque eles estão em guerra, mas não estão na guerra. Né? Então, porque o homem quer alguma coisa, o homem foi feito para... Ele tem um vazio dentro dele que ele precisa encher. E ele procura isso em todos os lugares. Né? E nós só vamos encontrar quando a gente encontra Deus e declaramos desejamos que Ele seja nosso Pai. Aí, quando nós declaramos isso, para ser filho. Porque Deus criou o homem para ser filho dele, mas aí, a partir de Adão, passou a ser criatura. E depois de Adão, quando Jesus morreu na cruz, ele passou a ser... Você tem que dizer que quer ser filho. É o livre-arbítrio que ele nos deu. Né? E eu sempre falo sobre a matemática, que eu acho muito importante a matemática. A matemática é aplicada em tudo no mundo, inclusive no judiciário. Se vocês pensarem bem, a matemática não é aplicada no judiciário. E a matemática é tudo na vida. É tempo, é estação, é altura, é altitude, é profundidade, é oxigênio, tudo tem número. Não é? Médico não dá remédio assim. Não, tem número. Tem coisa que não... E tudo tem número, tempo, número, não é? É a métrica. E Deus, por que a matemática? Porque a matemática não tem erro. A matemática é a única coisa que não é a matemática. A música é matemática, a luz, o tempo, a estação. Então, eu creio também que a matemática é muito usada no judiciário. Quando você usa a matemática certinho, não há erro. E eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, nos representando aqui como judiciário da nossa nação, né? E que Deus possa dar cada dia mais direção a cada um de vocês para ser justo com os seus atos. Eu sei que vocês fazem isso, mas que Deus dê sabedoria a cada um. Tá? E assim eu agradeço a sua palavra e eu tenho certeza que esse livro vai rolar o Brasil todo, vai andar o Brasil todo, vai andar, né? E vai trazer visão para muitos que vão ler. Tá? A expectativa é de ser como a vara de Moisés. A vara de Moisés. Que Deus mandou ele abrir uma dele, e através dela o mar foi aberto. E Deus vai abrir na minha vida esse. É uma pergunta. Não, para abrir sim, porque eu acho que você tem conteúdo para ser usado. Né? Mário Moura falava que o lugar mais rico que tem no mundo é o cemitério. E são onde se enterra muitos que não concluíram aquele propósito ou aquilo que ele tinha. Né? Porque a experiência nos vai trazendo robustez, a gente vai começar a aprender coisa que a gente soma aquilo, né? E aquilo não apaga da gente. Então, às vezes, você planos que você não conseguiu chegar, alcançar, e fica lá enterrado, acabou ali. Tem que começar com outro. Mas eu agradeço a oportunidade e declaro crescer de muita... o livro vai ser de muita serventia para muitas pessoas que vão olhar, vão ler, tá bom? Então, Deus abençoe. Obrigado a todos da mesa, pagador, a todos vocês. Muito obrigado. Eu queria rapidamente te apresentar o livro, assim, um roteiro escolhido. Esse livro que tem como título do Poder Judiciário e Direito do Desenvolvimento, trata da contribuição do Poder Judiciário para a proteção dos direitos humanos de terceira
geração ou dimensão, em especial o direito ao desenvolvimento. Um trabalho de 632 páginas, com a apresentação do ministro do Supremo André Mendonça. Naquela convenção da UNEP, nós conversamos com ele e convidamos ele para fazer a apresentação, então ele aceitou. E aí, realmente, enviou para nós a apresentação. E com prefácio do Humberto Teodoro Júnior, sagrado, processualista, escritor do articulista, né? Bem conhecido. A obra é uma tese de doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. O seu modus paciente, trabalho de intensas e laboriosas pesquisas presenciais em 3 países, Espanha, Portugal e Brasil, por mais de 5 anos em inúmeras universidades só na Espanha, estivendo Sevilha, Madrid, Salamanca e Barcelona, pesquisando, reunindo material, tirando fotocópia para o Brasil. Nós ficamos, a família toda, 3 anos, em Portugal e depois na Espanha. Então, e voltamos para o Brasil com uma especialização, todo mestrado concluído, 2 anos do doutorado. Na verdade, o Tribunal de Justiça do Maranhão nos concedeu por 10 meses, renovou um ano, e uma segunda renovação quando ninguém acreditava, mas o Délio apareceu lá por Lisboa. Temos que reativar a UNEP aqui em Portugal, e essa coisa toda. Délio, eu estou com as malas prontas no Brasil. Como é que isso vai ser? Então, vamos fazer uma oração aqui. Então, fez uma oração, aqueles que estão deles, possível. E não é que o desembargador Jorge Rachid estava na presidência, encampou essa ideia, remeteu ao plenário, e os desembargadores aprovaram mais um ano. E aí eu pude avançar com o doutorado. Mas retornei ao Brasil no final de 2007 com uma mala cheia de papel. Naquele tempo, podia. Cada pessoa tinha direito a 32 quilos. Uma mala grande. Uma delas era desses papéis, das pesquisas dessa universidade. Tá? Então, a metodologia é pesquisa bibliográfica interdisciplinar. Para isso, fiquei 6 meses na Faculdade de Economia de Coimbra, estudando os autores neo-institucionalistas, saí da minha área, da minha praia, que é o direito, fui para a economia, uma terra estranha, né? Não conhecida, mas que precisava ser explorada, para de lá trazer algumas ideias, e daí surgiu a dissertação do mestrado, com essa proposta interdisciplinar, e eu levei essa ideia para uma dimensão maior, um ano mais amplo, com os direitos humanos, e constituiu a minha tese de doutorado. Tem pesquisas de campo nos juizados especiais, juizados específicos e de relações de consumo. É uma pesquisa que eu fiz com usuários, com pessoas que tinham ações lá, em que eu submetia um questionário e várias perguntas para saber a utilidade do juizado especial naquela comunidade. Qual foi o ganho econômico financeiro, o que resultou a atuação da justiça especial ali naquela região. Então, fiz essa pesquisa de campo também na vara especial de combate à violência doméstica, com dados do agressor, da vítima, tipo de violência, assim, porque também a proteção da vida da mulher, e a vida é o principal direito que nós conhecemos, né? É uma medida que, por mais incrível que pareça, no contexto amplo, ela vai significar uma atuação em prol do desenvolvimento da pessoa com todos os seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais. E o direito à vida é o que arranca, é o principal, é a base. Então, faz sentido dizer que quando o judiciário consegue uma medida protetiva de urgência, uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica, do seu companheiro, do seu marido, do seu namorado, ali também se pode vislumbrar uma atuação desse type, desta ordem, né? O trabalho tem, perfeito. O trabalho tem proposições, hipóteses e conclusões originais e inéditas. Portanto, não é unicamente um trabalho de compilações, que reunir aquilo que os outros já escreveram, mas se propõe
a essa originalidade, né, a essas proposições, dentre as mesmas está efeito econômico do processo civil e justiciabilidade do direito do desenvolvimento. Aí você pergunta, será então agora que eu vou constituir um advogado e atravessar uma petição para que o juiz ou o tribunal me conceda o meu direito ao desenvolvimento? Não. A coisa não se passa assim nessa dimensão, porque pela exclusividade do direito ao desenvolvimento, você vai defender, você vai buscar com tutelas na área social, com tutelas de proteção ambiental, com tutelas no âmbito dos direitos do consumidor, que é individual, e ações coletivas, em que se vai retirar do mercado uma cláusula abusiva, por exemplo, uma operadora de telefonia, de planos de internet, mas em que ali seja conveniente essa atuação do judiciário, né, no exame das cláusulas especiais, né, das cláusulas abusivas, por exemplo. Bom, e então nós fazemos essas proposições neste livro e dizemos que hoje o judiciário brasileiro, a partir da reforma dos dois pactos nacionais de reestruturação judicial de 2004 e 2009, pactos republicanos, em que surgiu a Emenda Constitucional 45 de 2004, surgiu a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o Conselho Nacional de Justiça. Esse assumiu uma importância capital, determinante, no sentido de centralizar a gestão, a administração do Poder Judiciário Nacional. De modo que 92 tribunais, 27 tribunais de justiça dos estados, 6 tribunais regionais federais, 27 tribunais regionais eleitorais, 24 tribunais regionais do trabalho. Bom, aí vai, totaliza 92. E mais 4 tribunais superiores. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Militar. Então, somente o Supremo fica fora dessa coordenação, dessa gestão administrativa do CNJ. Todos esses demais órgãos estão integrados com as políticas públicas que o CNJ formula, implementa, os tribunais cumprem, questões, por exemplo, de criação de CEJUs, centros de solução de conflito para dinamizar a conciliação, a mediação, é uma realidade estruturada em todos os tribunais de justiça do país. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. E funcionando bem e auxiliando o Poder Judiciário a solução de conflito. Né? A alternatividade, os meios da alternatividade, que o Paulo Capelletti tanto pronunciou no seu livro, né? Acesso à justiça, as 3 ondas, primeiro a acessibilidade, segundo o naipe de direitos envolvidos. Hoje o judiciário não julga apenas questões individuais, de Pedro contra Joaquim, mas julga questões coletivas, questões do Estado, questões de repercussão de toda a sociedade. Cresceu a dimensão do Poder Judiciário, cresceu o trabalho dos juízes, dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, enfim. Nós lidamos hoje com uma nova realidade. E esse CNJ, ele tem essas políticas que funcionam, ele estabelece metas, tem um planejamento estratégico de todo o judiciário, e é verdade que cada corte, cada tribunal desse que aqui mencionamos, tem também o seu planejamento estratégico específico, que tem que guardar em linha qual relação com o planejamento estratégico do CNJ. Eu tenho embargadores que são muito mais experientes, muito mais sábios nessa questão que eu, que estou em livre, em trânsito, monocrático e tudo mais. Bom, mas é verdade. É verdade que, então, muitos não gostam do CNJ. Talvez eles faltam um pouco de integridade. Talvez.
porque também o CNJ é um órgão disciplinar, e a maioria da sociedade só conhece por aí. O CNJ é para punir juiz, desembargador, que saiu fora do quadrado, e se recebeu em alguma coisa. Então, esse é um aspecto, mas muito maior, muito mais importante, é a gestão. O mais importante é a gestão judiciária, são as políticas, e aí são. Com esse laboratório a céu aberto, que foi a estruturação, a implantação do judiciário, a gente pode apresentar um trabalho como esse. Porque houve melhorias dentro da atuação da justiça no Brasil. Nós temos hoje um poder judiciário todo informatizado. Não existe mais processo com papel. Processo todos digitalizados. Em todas as cidades de justiça, comum, estadual, federal, especiais, eleitoral, federalista e militar, tudo faltando, não é isso? Com PJE, processo judiciário eletrônico, a gente faz de qualquer local, não precisa ir ao fórum entrar. De manhã, faço os ambientes, casa, à tarde eu trabalho. O meu certificado digital, assinatura eletrônica, a gente acessa ali os propões, coloca no sistema e a gente vai trabalhando com maior dinamismo, com mais celeridade, inclusive com a contribuição ao meio ambiente, porque reduzir o custo de papel a um percentual mínimo. É isso. Muito bem, contribuindo com o direito ambiental. O que fundamenta a nossa proposição de atribuir efeito econômico nas decisões dos juízes e dos tribunais? Os estudos da economia neo-institucionalista. Esse ramo da economia, que durante a década de 90, muitos de seus integrantes foram laureados com o Prêmio Nobel de Economia. Ronald Coase, em 1991, Douglas North, em 1993, Oliver Wolson, não menos importante do que esses dois, Rod Dixon. Então, este naipe de grandes economistas, eles declaram, eles afirmam que as instituições sociais são extremamente importantes para o êxito de uma economia. A economia não se faz apenas com o ministro da economia ou do planejamento. Mas a economia se faz com os atores sociais, com as instituições sociais. Dentre essas instituições está o Poder Judiciário. O que se requer, o que se exige, o que se espera do Poder Judiciário para que ele venha proporcionar efeitos para uma economia? O Judiciário atue com segurança jurídica. Aquela expectativa de direito pelo sistema legal, até hoje pelo sistema de precedentes, porque nós temos no Brasil hoje um sistema de direito misto. A lei, uma fonte de direito do Estado, e o precedente. E aquela decisão lá do Supremo Tribunal Federal que ganhou repercussão geral, se tornou obrigatória para todos os juízes e tribunais, é um sistema de precedente, que é o modelo anglo-saxônico. Era o nosso modelo que nós estávamos acostumados, porque nós somos do sistema continental europeu. Tá? Herdamos do direito português, do direito espanhol, do direito europeu, de modo geral, a norma jurídica, que Hans Kelsen proclama como objeto do direito, a norma e tudo mais. Mas hoje nós temos uma realidade que avançou, que incorporou elementos também do sistema anglo-americano. E não se pode fugir, digamos assim, dessa expectativa do direito. Tá? Do sistema, que é aquela jurisprudência que bem aplicam o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, a lei de licitações, etc., etc. O que se espera? Que um tribunal, que um juiz julgue aquela causa conforme essa expectativa das normas jurídicas que aí estão. Isso é a segurança jurídica, que não pode faltar
no trabalho da justiça, do judiciário. E não há segurança jurídica sem integridade. O primeiro passo da segurança jurídica é a integridade. É a confiabilidade do pagador no trabalho do juiz, no trabalho dos tribunais. Que é um trabalho sério, probo, sem tergiversação, sem atendimento de interesses expulsos, etc. Quando os interesses observados são o império da lei e a justiça, então a integridade é quem manda. A integridade está em causa. Quando se falta com essa integridade, porque se decidiu por outro motivo, aí se faltou, não há segurança jurídica, não há nenhuma contribuição, nenhum arranjo econômico. Então, é a partir de uma integridade, essa transparência que é que nós vamos alcançar a segurança jurídica. E a segurança jurídica é importante para o mercado. Os grandes investidores, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos têm confiança de aportar os seus recursos, os seus ativos, as suas especialidades também para aquele ambiente. Porque o judiciário funciona bem. Se funciona mal, opa, não vou investir aqui. Se tiver problema em execução de contrato, como é que eu vou recuperar o meu ativo? E a justiça é lenta, e a justiça é ineficiente, e a justiça não atende, não atua com segurança jurídica. Tá? E aí, um país que tem ainda um quadro como esse, ele não atrai investidor, mas o investidor estrangeiro, ao olhar hoje para a justiça brasileira, ele vai constatar que nós estamos num patamar muito bom. Um atuar com essa segurança jurídica, o STJ tem sido modelo utilizado pelas Nações Unidas para outros tribunais, não só de África, não só de América Latina, até da Europa. Na Espanha, em outros países da Europa, o Superior Tribunal de Justiça tem sido uma referência pela sua informatização, pela qualidade e quantidade de julgamentos. Né? O Brasil é o país onde mais se julga no mundo. O volume de causas decididas aqui, quando o Supremo julga milhares de processos, nos Estados Unidos o Supremo Corte julga 200, 300 processos por ano. É muito diferente isso. E lá eles estão mais de 150 milhões. Aqui nós somos 118 milhões. 215, 218 milhões de brasileiros. Né? Bom, assim, eu penso que a gente apresenta assim, no livro, gente, já desceu alguns comentários sobre isso, e ele possibilita essa reflexão. É interessante que o juiz brasileiro tivesse a sua consciência despertada para essa realidade. Que na sua atuação, as suas decisões irão impactar a economia, para bem ou para mal, no sentido positivo ou no sentido negativo. Depende de como vai ser a atuação desse juiz ou desse tribunal. Entende? Então, essa conscientização, essa reflexão sobre a relevância, a importância, a responsabilidade de um magistrado é muito grande. Ele propõe essa reflexão. Tá? Isso requer de nós uma atuação mais humana, uma atuação mais centrada nos direitos humanos. Tá? A Constituição Federal, com aquele artigo maravilhoso aí que tem um naipe de direitos fundamentais fantástico, né, Flávio Pérez? E logo no início da Constituição. Isso ela é chamada de Constituição Cidadã. Primeiro, os direitos dos cidadãos. Depois, a forma como o Estado está organizado, como os poderes estão estruturados. Muito obrigado a todos. E muito me honra aqui a presença de todos. Obrigado.